Neste trabalho, nós desenvolvemos um sistema de inferência difusa utilizando a biblioteca Scikit-Fuzzy, né, na linguagem Python. Nós instalamos ela aqui, né, e importamos as bibliotecas. O que a biblioteca Scikit-Fuzzy nos permite, né? Ela basicamente deixa o nosso computador entender linguagens mais imprecisas, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Pensa como um kit de ferramentas, né? Ela vai ajudar você a criar sistemas que tomam decisões baseadas em sentimentos ou medidas imprecisas, né? Seguindo um passo a passo simples. Vai ter a entrada, né? Você pega um número real, por exemplo, 28 graus, e transforma em algo que o computador entende como um conceito, por exemplo, quase quente. E vai ter também as regras, né? Você cria as regras como se estivesse dando instruções a uma pessoa. Se a temperatura estiver quente e o dia estiver ensolarado, então liga o ventilador bem forte, né? Aí vai ter a saída. O sistema pega esse ligar bem forte e calcula exatamente quanto de energia deve enviar para o motor do ventilador para ele rodar na velocidade certa, né? Aí nós criamos essas regras aqui, né? No passo 6, certo? E o problema escolhido pelo grupo foi o controle da intensidade de um ar-condicionado com base na temperatura do ambiente e na quantidade de pessoas presentes em um local, né? O nosso objetivo foi demonstrar como a lógica difusa pode ser utilizada para tomar decisões de forma mais flexível e semelhante ao raciocínio humano. Agora eu vou estar passando para o João Vitor, ele está explicando um pouco mais. Olá, professor. Aqui é o João Vitor Parron Lopes. Vou estar falando um pouco das nossas variáveis de entradas e saídas. Na parte das variáveis de entrada, a gente teria a variável temperatura, que seria oscilante entre 0 até 40 graus Celsius. E a nossa segunda variável de entrada seria a variável quantidade de pessoas presentes no local. Essa segunda variável contaria de 0 até 50 pessoas. Enquanto isso, a nossa variável de saída do sistema seria a intensidade do ar-condicionado, que representa uma escala de 0 até 100%, 0 sendo a intensidade mais fraca, 100% a mais forte. O nosso sistema pegaria com base os dados de entrada, temperatura versus quantidade de pessoa, e com isso ele ia conseguir calcular automaticamente qual deveria ser a intensidade do ar-condicionado para obter o resultado desejado. Seria basicamente isso. Vou deixar com o Roberto agora a parte de funções. Agora eu vou estar explicando o código e como que a gente faz para criar esses gráficos com os códigos. Bom, a gente começa com a variável que a gente vai querer, então aqui é a temperatura. Temos o conjunto dentro da variável, que é a nossa difusa, que é fria. O fuzz.truth, que é para criar um triângulo. Temperatura universe para definir o pico, ou seja, vai definir de 0 a 40 graus. E temos aqui para criar o triângulo, ou seja, ele vai ter 0 no começo do triângulo, 0 de pico e 18 no fim do triângulo. A mesma regra se aplica para pessoas e ar. Então, pessoas vai ser uma variável, poucas vai ser um conjunto dentro de pessoas, fuse.truth para criar o triângulo, pessoas universe para definir o limite do universo, são 0 a 50 pessoas. Então, sendo 0 o começo do triângulo, 15 o pico do triângulo, 15 o fim do triângulo. A mesma regra se aplica para o ar, sendo o ar a variável, fraco o conjunto, fuse.truth para criar o triângulo, o ar universe para definir até onde pode ir, 0 sendo o começo, 0 sendo o pico e o fim sendo o 40. Agora nos gráficos, para nós agora podemos visualizar os gráficos com as métricas que nós colocamos ali em cima, nós vamos utilizar dois comandos, o ponto .viewer e o plt.show. O ponto .viewer ele vai criar os nossos gráficos puxando da variável que a gente colocar aqui, todos os conjuntos que a gente colocou dentro dessa variável. Como pode-se ver, a gente colocou temperatura, nossa variável, e o conjunto frio. E o fuse.truth, que é o que é para criar os gráficos. Aí o viewer vai puxar da nossa variável os conjuntos e vai fazer a criação dos gráficos automaticamente. O plt.show ele serve para fazer exibição. Se a gente não tivesse o plt.show, só ficaria na memória e não seria possível ver os gráficos. E todos os gráficos seguem esse mesmo padrão, de não pertencente e pertencente,
as 3 linhas coloridas que são os conjuntos, e aqui a linha de baixo a definição que a gente colocou na variável, o limite. Então, de 0 graus até 40 graus, de 0 pessoas até 50 pessoas, a intensidade do ar é de 0 até 100, e todos os gráficos seguem o mesmo padrão. Um exemplo aqui do gráfico de temperatura, a gente colocou que o começo do triângulo é 0, o pico é 0 e o fim é 18. O 18, como você pode ver, ele vai até o 18 até o pertencente. Então, logo, o 18 é pertencente do grupo do frio. Mas pode-se ver que as linhas se cruzam. Isso significa que uma temperatura pode ser parcialmente agradável e parcialmente fria. E isso serve para todos os gráficos. Todos seguem a mesma lógica. Fala, professor. Sou Alex. E depois que a gente definiu todos os conjuntos difusos, a gente criou essas regras do sistema aqui. Elas funcionam no formato se acontecer isso, então faça aquilo, né? No se então. Por exemplo, se a temperatura do ar ela tiver fria e tiver poucas pessoas dentro de uma sala, a intensidade do ar ela tem que ser fraca, né? E a mesma coisa aqui no médio e no quente, né? Se a temperatura estiver quente e muitas pessoas na sala, a temperatura do ar tem que ser forte. No código, essa parte ela aparece justamente aqui onde a gente definiu as regras usando o comando Ctrl+Hul, né? Que é aqui que a gente coloca a lógica de decisão do sistema. E então, professor, depois que essas regras são criadas, elas passam por algumas etapas, né? Primeiro acontece a fusificação, que transforma os valores de entrada em graus de pertinência. Aí, em seguida, as regras elas são avaliadas e o mecanismo de inferência ele decide qual delas será ativada, né? Aí, por fim, aqui ele faz a defusificação, que converte, opa, aqui, ó, que converte aqui o resultado difuso em um valor numérico real, né? Esse valor ele representa a intensidade final aqui do ar-condicionado, a temperatura ideal que ele tem que ficar, né? A intensidade ideal que ele tem que ficar. Então, na prática, o objetivo da lógica fuzzy, é fazer que o sistema ele tome decisão de forma parecida com a do ser humano, né? Sem ficar limitado à resposta de sim ou não, ou ligado e desligado. Olá pessoal, me chamo João Pedro e vim aqui finalizar e também demonstrar o funcionamento do sistema, certo? Então, no primeiro teste a gente utilizou temperatura entrada, né, igual a 35 e pessoas underline entrada igual a 40. Como a temperatura estava muito alta e muitas pessoas no ambiente, o sistema recomendou uma intensidade elevada para o ar-condicionado. Em seguida, a gente realizou outro teste, utilizando temperatura de entrada menor, sendo igual a 16, e o número de pessoas menor também, que é 5. Nesse cenário, o ambiente estava mais frio e possuía poucas pessoas. Então, o sistema reduziu a intensidade do ar, concluindo assim que esse projeto demonstra a aplicação da lógica difusa para resolver um problema cotidiano de forma eficiente. Diferentemente dos sistemas tradicionais, a lógica difusa ela permite trabalhar com conceitos aproximados a regras linguísticas, produzindo decisões mais flexíveis e mais próximas do raciocínio humano. Obrigado pela atenção. Adeus.